Meus irmãos, vamos ler um texto lá em Gálatas, novamente, capítulo 3, dos versos de 6 a 14. A continuidade da nossa série de estudos que temos feito nessa carta. Gálatas 3, do verso 6 ao verso 14. Eu vou fazer a leitura, os irmãos só acompanhem, e após a leitura nós vamos orar. Por uma questão de bom senso, eu vou ler a partir do verso 1, os irmãos que não estavam aqui na semana passada, para não ficar tanto quanto confuso. A partir do verso 1, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste do Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade forem em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado, que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que pela fé ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito da promessa. Vamos orar, irmãos? Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Como é bom estar na tua casa, como é bom estar reunido com os irmãos, povo este que o Senhor resgatou e que tem a promessa de levá-los para a pátria celestial. Como é bom ouvir tua palavra, os teus conselhos. Como é bom saber que num dia como esse, o Senhor fala ao nosso coração, um dia tão oportuno para que a tua palavra restaure as nossas vidas, mas um dia tão oportuno para aqueles que não te conhecem, para que a salvação, através da ação eficaz do teu Espírito, seja promovida no meio desses corações e vidas sejam tiradas das trevas para a luz. Ó Deus, e tudo isso é feito através da tua palavra. Ó bendita palavra. Que o Senhor fale os nossos corações hoje à noite. Que o Senhor seja honrado com a tua palavra. E que o Senhor faça tudo aquilo que preparou para fazer hoje à noite. A tua vontade seja feita, Senhor. Usa-nos, usa-me como instrumento para falar ao teu povo, através da tua palavra. E concede aos irmãos graça, para que tenham ouvidos atentos, um coração receptivo através da ação do teu Espírito. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Essa parte da carta, do capítulo 3 até o capítulo 4,
Como nós já vimos, o apóstolo Paulo ele vai fazer a defesa da mensagem do evangelho que ele havia pregado entre os Gálatas. Que mensagem ele havia pregado entre os Gálatas? Mensagem simples. Não existe salvação senão através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo puxou um histórico para esses Gálatas, dizendo: vocês estão cientes de que não há outro meio, não há outro caminho, não há outra fórmula. Olha a história de vocês. Foi pela pregação do Evangelho, dessas boas novas que eu anunciei entre vocês, dada por Jesus Cristo, que vocês receberam o Espírito de Deus, que transformou a vida de vocês, que deu um novo rumo para a história de vocês. Está aí, os versos de 1 a 5. E por causa da ação eficaz do Espírito, vocês até passaram por lutas e desafios. Quantas coisas sofrestes, mas vocês ficaram firmes. Tudo é obra de Deus. Mas agora vocês estão agindo com insensatez, porque chegaram alguns falsos mestres entre vocês e disseram que não é assim, que não é pela mensagem de Cristo, que Cristo não é Salvador, mas que vocês poderiam ser salvos pelas boas obras que vocês praticassem, desejando ser circuncidados porque vocês não são judeus, mas vocês deveriam ser circuncidados, porque nós, os judeus, é que somos um povo salvo, que vocês deveriam abraçar as nossas tradições, principalmente a lei, porque foi isso que o nosso Deus, que nos salva, nos deu. E tentaram então mudar aquilo que o apóstolo Paulo havia pregado. O apóstolo Paulo então puxou a história para os Gálatas e disse: vocês estão cientes de que o evangelho que eu preguei para vocês foi só um, do Cristo crucificado, o Cristo que morreu naquela cruz para pagar o preço que vocês jamais poderiam pagar, que vocês tinham uma dívida incalculável diante do Pai, que vocês estavam confinados ao inferno, ao castigo eterno. Mas eu estampei diante dos olhos de vocês o Cristo crucificado, que traz o perdão e a absolvição. E vocês creram, vocês entregaram suas vidas, e por causa disso a vida de vocês foi transformada. E agora vocês estão agindo com insensatez, vocês não estão tendo juízo, estão abandonando tudo por uma falsa mensagem. Vocês estão cientes disso, de que só há salvação por meio de Jesus Cristo? Essa era a pergunta do apóstolo Paulo. Está aqui nos versos de 1 a 5. Tendo feito isso, o apóstolo Paulo, a partir do verso 6, então, ele vai provar para esses irmãos que não eram judeus, mas que haviam sido convertidos. Antes que o apóstolo Paulo pegou em regiões de não-judeus. Ele vai provar para eles que essas duas falácias dos falsos mestres estavam erradas. Eles estão apontando duas coisas que eram necessárias para que esses irmãos tivessem a salvação e a vida eterna confirmada. Quais eram elas? Vocês precisam ser circuncidados e vocês precisam obedecer toda a lei. Eu não sei se os irmãos um dia já pararam para pensar sobre esse assunto. Sempre foi dito nas pregações que isso se tornou uma rotina dos judeus não convertidos e que se diziam convertidos, de que eles sempre estavam exigindo essas duas coisas dos não-judeus. Isso sempre foi pregado. Se perguntasse para os irmãos quais eram as exigências, os irmãos iam responder, porque sempre ouvem a mesma coisa: tem que ser circuncidado e tem que abraçar a lei. A minha pergunta para vocês, que foi a pergunta que eu me fiz nessa semana, é: por que essas duas exigências? Por que eles exigiam essas duas coisas? E é exatamente para dar resposta a isto
que um judeu convertido chamado Paulo, sabendo dessas indagações, ele vai dar resposta a essas duas questões, analisando a história. Ele é um judeu também, e ele conhece a história. E ele vai dar a resposta argumentando que essas duas falácias estão erradas, essas duas teses estão erradas, à luz do contexto histórico do próprio povo a quem ele pertencia. Que a salvação nunca foi por meio de circuncisão e nunca foi por obra da lei. E ele tem razão para argumentar, porque ele fazia parte do povo judeu. E agora, como convertido, ele pensava desta forma também, e agora, como convertido, ele vai poder dar razões de que não era assim. Então, dos versos 6 até 9, ele vai falar do primeiro tópico. Ele vai argumentar que a salvação nunca foi por meio de atos circuncisórios. Sabe que a circuncisão é uma operação de fimose. Ou seja, se você quer fazer parte do povo, seja circuncidado. Isso está desde a época de Abraão. A partir do verso 10, ele vai fazer a argumentação do segundo ponto, de que a lei salva. Ele vai dizer que a lei não salva. Ele vai argumentar sobre essas duas coisas. O apóstolo Paulo, como eu já disse para os irmãos, ele é extraordinário nas suas argumentações. Então aqui, a primeira coisa que ele vai fazer é dizer que a salvação nunca teve como marca de uma pessoa realmente crente, a circuncisão nunca foi a marca de uma pessoa crente. Bom, vamos partir do seguinte princípio aqui. A argumentação dos falsos mestres era: se você não for circuncidado, você não pode ser um judeu. Ou melhor, fazer parte do povo judeu, que é o povo da aliança. Qual era a base dessa argumentação? Eles recorriam a um texto clássico lá do Antigo Testamento, nos textos de Gênesis, quando Deus havia feito a promessa a Abraão, lá no capítulo 17, que foi o capítulo que marca a circuncisão de Abraão, quando Abraão também, depois de circuncidado, circuncidou toda a sua casa, inclusive estrangeiros que estavam lá. E no texto lá do capítulo 17, se você quiser acompanhar lá, de Gênesis, Deus disse a Abraão, veja lá como era essa a base da argumentação deles, dos falsos mestres. Aqui está um texto que fala de uma aliança que Deus fez com Abraão. Capítulo 17, verso 7, Deus disse: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decorrer das suas gerações e da tua descendência. Agora veja o verso 10. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Olha aí. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Olha aí. Será este o sinal, a marca da aliança entre mim e vós. E veja o verso 14. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, esta vida será eliminada do meu povo, quebrou a minha aliança. Então, a argumentação dos falsos mestres, ao dizer que uma pessoa, se quisesse fazer parte do povo de Deus, tinha que ser circuncidado, está nesse texto. E diz: olha, Deus fez duas alianças importantes com o nosso povo, que são a nossa marca. A primeira aliança foi com o pai da nossa nação, Abraão. Está lá. Deus disse para ele: vocês terão que ser circuncidados. Este é o sinal. Esta é a marca daqueles que pertencem ao povo de Deus. Abraão foi circuncidado, depois vocês podem ler o texto, e ele circuncidou ao seu antepassado. Pois bem, então, para os falsos mestres, eles chegaram na igreja da Galácia e disseram: está vendo aqui? É isto aqui que diz a Escritura. É esta a parte importante da nossa tradição. Uma primeira aliança com o nosso Pai. E a partir de então nós seguimos. O texto diz lá:
essa será um sinal para toda a sua geração. E quem não for circuncidado será eliminado, não faz parte do nosso povo. Ou seja, não faz parte do povo do Deus que fez aliança conosco. Pois bem, só que o apóstolo Paulo, como homem de bastante argumentação, e sendo um judeu já bastante calejado, ele vai dizer assim para esses homens e para os Gálatas: isso não é verdade. É verdade que Deus fez uma aliança com o nosso patriarca Abraão. É verdade que a circuncisão ela é uma marca, mas uma marca para o nosso povo. Mas a circuncisão nunca foi uma marca para identificar uma pessoa que faz parte dos filhos de Deus, ou dos filhos da fé em Abraão. Nunca foi uma marca. E eu vou provar para vocês. Sabe o que Abraão faz? Ele vai voltar na história, mas ele vai retroceder um pouco mais nessa história. Ele vai voltar 10 anos antes desse acontecimento que aconteceu com Abraão, para dizer que a aliança que Deus fez com Abraão não foi feita neste momento da história dele, quando ele foi circuncidado. A aliança foi feita antes. E onde é que está isso? O texto que ele cita aqui, no verso 6, é o texto que está no capítulo 15 de Gênesis. Veja lá. Neste capítulo 15 de Gênesis, é um texto que fala sobre uma renovação da aliança. E nesse texto aqui, depois, irmão, com calma, eu vou ler uma parte. No capítulo 15, é dito que Deus se manifestou a Abraão numa visão, e Deus disse assim: Abraão, o teu galardão será sobremodo grande. E Abraão olhou e disse assim: Senhor, mas eu não estou entendendo. Como será grande? O Senhor me disse, quando eu tinha 75 anos de idade, agora estou com 85, de que o Senhor me daria descendência. Só que já se passaram todo esse tempo, e o único descendente que existe na minha casa não é meu, mas de um servo meu. Está aqui no texto, veja lá, verso de número 2. Abraão respondeu a Deus: de que me haverá de dar se contínuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ou seja, Abraão disse: eu estou com 85 anos de idade, Senhor, e eu não tenho herdeiro. E Deus disse assim: mas este não é o teu herdeiro prometido. O herdeiro que eu te falei virá de ti. Veja aí os versos seguintes, verso 4. Aí o Senhor respondeu logo ao Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse será o teu herdeiro. Aí o verso 5 diz: então conduziu até fora e disse: Abraão, vem cá, deixa eu te levar aqui fora. Conta as estrelas do céu, se é que podes contar. Assim será a tua descendência. E aí, como resposta de Abraão, verso 6, qual foi a resposta de Abraão? Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Presta atenção numa coisa. Abraão tinha 25 anos de idade. Ele não tinha mais condição de gerar filhos quando Deus disse isso. E já estava velho. Para completar, a sua esposa, Sara, era estéril. Quando Deus fez a promessa, Abraão, pela primeira vez que Deus falou com Abraão, ele tinha 75 anos de idade. Agora ele está já caminhando para o final. A sua esposa não pode ter filhos, ele também não, por causa da idade. E Deus disse: você vai ter um herdeiro de ti e de Sara. Abraão não questiona. O texto diz apenas o quê?
que ele creu em Deus. E como resultado da sua confiança na palavra que Deus havia lhe dado, na mensagem que ele recebeu do próprio Deus, diante de um caso que era humanamente impossível, Abraão acreditou. E como resultado da sua fé, Deus lhe imputou justiça, diz o texto. Quando o apóstolo Paulo cita este fato, o apóstolo Paulo tinha algumas coisas em mente. Dizer assim, olha, primeira coisa, quando a promessa foi feita a Abraão, Abraão era um homem circunciso. Ele não era circuncidado. A circuncisão só vai acontecer 10 anos depois. Segundo, o povo judeu dizia o seguinte, que os demais povos não eram parte do povo de Deus. Não podiam ser considerados porque o povo de Deus era os que tinham a marca da circuncisão e obedeciam à lei. Só que quando Abraão recebeu a promessa, ele era um homem circunciso. O próprio nome dele já diz tudo, ele é o pai elevado, que significa Abraão. Abraão era um necromante. Ele veio da terra de Ur dos Caldeus, ele era um pagão. Ele não era um homem convertido quando Deus o chamou. Ele era um idólatra. E quando Deus o chamou e fez a promessa aqui, Abraão nem sabia que teria essa circuncisão. E o apóstolo Paulo está dizendo, a primeira coisa que o apóstolo Paulo quer dizer então é, não havia sinais de circuncisão. Então a promessa de Deus não era baseada em circuncisão. Segundo, quando Deus fez a promessa a Abraão, ele não fez a promessa para judeus. Isso é muito importante ser dito aqui. Porque o texto que o apóstolo Paulo agora vai recorrer, que é um anterior a este aqui do capítulo 15, que é o texto clássico do capítulo 12, que foi a primeira vez que Deus apareceu a Abraão, ele fez de fato a promessa. Neste momento em que Deus chama Abraão, lá no capítulo 12, Deus diz uma coisa interessante. Que de Abraão seriam abençoadas todos os povos da terra, todas as famílias da terra. Deus não disse os judeus. Nem existia ainda povo judeu. O judaísmo ou os hebreus vão surgir a partir de Abraão. Mas quando Deus fez a promessa a Abraão, lá no capítulo 12, agora você pode ir para lá, no capítulo 12, que é a primeira vez que Deus aparece a Abraão e tirou ele da terra do paganismo. Olha, disse o Senhor Deus a Abraão, sai, não era nem Abraão, era Abrão, que era pai elevado, né? Depois o nome dele vai ser mudado. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Olha aí, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não disse judeus. Então o apóstolo Paulo, na sua argumentação, quer dizer a esses homens, olha, não havia circuncisão e nem havia promessa para judeus, para o povo judeu. A promessa de Deus foi que, a partir de Abraão, ele iria abençoar todas as famílias da terra, incluindo todos os povos da terra. É por isso que nós entendemos que aqui nesse texto nós temos Deus falando de missões. O nosso Deus é um Deus missionário, que enviou seu Filho ao mundo não para pregar apenas a judeus, mas para pregar também aos não-judeus. Então, a partir de Cristo, a promessa vai se cumprir. Todos serão abençoados. Aqui a promessa. Então o apóstolo Paulo usa essa argumentação e veja no verso de número 7.
Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, não são os judeus filhos de Abraão, os da fé. Os que creem como Abraão creu nas promessas de Deus. A grande pergunta é: qual foi a promessa maior que Deus fez a Abraão para abençoar todas as famílias da terra? É essa a defesa do apóstolo Paulo, que a mensagem que ele pregou foi que a salvação é apenas em Cristo. Irmãos, observe nesse texto da argumentação do apóstolo Paulo aí. Eu não sei se você um dia já parou para pensar nesse verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, vou repetir. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, o que ele fez? Ele pré-anunciou o Evangelho a Abraão, para mostrar, e é isso que o apóstolo Paulo quer retratar, que a promessa maior de todas as promessas de Deus para todos os povos da terra é antes de Abraão. Abraão vai ser apenas o primeiro portador. A Escritura já havia previsto o que Deus ia fazer com os povos da terra, que seriam justificados pela fé, não por circuncisão, não por guardar a lei. E tendo a Escritura previsto isto, ela pré-anunciou, e é interessante a palavra que Paulo usa, o Evangelho, as boas novas, a quem? A Abraão. Esse texto aqui, essa parte do verso 8, Paulo está se referindo ao capítulo 12 de Gênesis. Aí eu quero mencionar a parte mais importante da argumentação de Paulo. Quando Abraão creu nas promessas do Senhor, Deus fez uma coisa. Ele imputou por causa da fé de Abraão, justiça para ele. Observe no texto aí. E isto lhe foi imputado não como justiça, mas para a justiça. Você sabe o que significa imputar? Significa acreditar algo a alguém. Significa que Deus creditou a fé de Abraão justiça. E o que significa acreditar justiça no sentido bíblico? Você sabe que justificar significa declarar que alguém é justo. E a justificação, essa doutrina, é a declaração que Deus faz dizendo que alguém é justo, que essa pessoa é inocente, que ela não tem pecado, que ela está sendo absolvida, que ela não tem culpa. É a ideia de um criminoso que é absolvido pelo juiz, quando diz: você está livre, você agora é inocente, você não tem culpa alguma, você pode ir, você foi poupado de condenação, você está livre. Quando a Bíblia fala de justiça de Deus ou justificação, é essa declaração que Deus dá. Aqui nesse caso, o que Deus estava dizendo aqui? Ou nas palavras de Paulo, quando Deus imputou ou creditou a fé de Abraão justiça. Ele estava dizendo que Deus havia declarado a Abraão que ele era um homem justo, que ele era um homem inocente, que ele era um homem sem culpa e sem pecado. Não parece estranho isso? É estranho porque nós estamos lidando com um Deus que não é só amor, mas um Deus que é justo. E como é que um Deus que é justo diz para alguém que não é inocente, que é pecador, que é culpado, porque Abraão não era um inocente, Abraão era um pecador culpado e estava condenado também? Como é que
Deus diz isso a Abraão e o declara justo, sem pecado, sem culpa, inocente, absolvido? Com base em quê? Deus teria que ter uma razão, uma justificação para isto. E a base para dizer isso a Abraão, por isso que a Bíblia diz, tendo previsto a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho de Abraão. Deus está atribuindo a Abraão algo que era uma promessa que Deus havia feito desde o primeiro momento em que o homem havia pecado neste mundo. Você sabe que Adão era o representante de uma raça caída. Mas quando Adão pecou, logo no início, antes que houvesse qualquer outra manifestação, Deus se pronunciou a Adão, que era o representante dessa raça que agora era caída. E lá em Gênesis 3,15, Deus fez uma promessa, que ele traria através dessa raça caída um descendente, que feriria a serpente Satanás na cabeça. A serpente, diz o texto lá, você pode já abrindo, que já vou para lá, diz assim, este te ferirá a cabeça. Deus fala a serpente para o diabo, que é a figura do diabo ali. Da mulher sairá um descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Satanás vai trazer muito desconforto para Cristo. Mas ele se esmagaria a serpente na cabeça e destruiria as suas obras. Neste momento da história inicial, Deus já havia dito que iria resolver esse problema, que iria enviar entre nós alguém para restabelecer a ordem. E aqui em Abraão, Deus está apenas renovando a sua aliança com esse povo agora que ele vai formar, que estava desviado, e a base para que ele possa fazer isto é Jesus Cristo. É essa a ideia que o apóstolo Paulo quer trazer. O evangelho que foi anunciado acerca de Cristo como o único que poderia restabelecer a ordem das coisas anunciado no Gênesis, desde o momento que o homem caiu. O apóstolo Paulo então diz aqui, é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como para a justiça. Ou seja, Deus aqui, mesmo sendo Abraão um pecador, um incircunciso, um homem que precisava da graça, por causa da fé, por ter crido nas promessas de Deus, é como se Deus estivesse dizendo, você está sendo agora declarado justo por meio daquilo que eu pretendo fazer. Aqui Deus estava anunciando para Abraão a justiça que viria através de Cristo. Por isso que diz, para a justiça que virá. Deus estava já colocando os crentes do Antigo Testamento em Abraão, firmados nessa graça, nessa justiça que declara aos homens que, mesmo sendo eles pecadores, culpados diante de Deus, mas eles encontram em Cristo e na sua justiça perdão, reconciliação, paz e absolvição diante de Deus. E é interessante que essa promessa não se estenderia apenas a Abraão, mas no texto que se estenderia também aos gentios, aos povos da terra. Então, na argumentação do apóstolo Paulo aqui, e você percebe no final do verso 8, ele diz assim, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho de Abraão. Que Evangelho é esse? O texto responde, em ti serão abençoados todos os povos. A bênção que Abraão recebeu de ser declarado justo por uma justiça que lhe seria imputada, também se estenderia a todos aqueles que estariam em Abraão, que seguiriam os passos da fé de Abraão, que creriam nas promessas de Deus. Essa é a argumentação do apóstolo Paulo aqui. E o verso 9 diz, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Diz a palavra crente, né? Então, se os falsos mensageiros estavam dizendo que era pela circuncisão, o apóstolo Paulo está dizendo isso não é verdade. Porque quando Deus fez aliança com Abraão,
Ele não disse: Abraão, você precisa ser circuncidado para que você possa ter a minha justiça sendo imputada a você, para que você seja declarado justo, para que a minha promessa com relação a um Salvador possa se estender a você e a sua descendência. Deus não disse isso. Deus olhou, disse para Abraão que faria: sai da tua terra, da tua parentela. Abraão creu. Deus depois se encontrou com Abraão e disse: a tua descendência será esta através de ti. Abraão creu. E como resultado da credibilidade que Abraão teve em Deus, nas palavras, nas promessas de Deus, Deus então lhe imputou justiça. O apóstolo Paulo quer dizer a esses irmãos da igreja da Galácia: aqui está a prova, vocês não precisam ser circuncidados. O que vocês precisam é apenas confiar como Abraão confiou. Crer em Deus. Crer nas promessas de Deus, que desde há muito tempo já haviam sido feitas a vocês. Deus já havia pensado em vocês no início, quando proferiu essas promessas ao pai da nação judaica. Vocês já estavam lá na mente de Deus. Na verdade, vocês já estavam na mente de Deus antes de Deus anunciar essa promessa de salvação até mesmo a Abraão. E essa promessa chegou até nós no decorrer da história, começando com Abraão, porque Deus já havia traçado esse plano e ele manifestou isso no decorrer da história. Então, essa é a primeira argumentação do apóstolo Paulo. Então, a tese dos falsos mestres, que era preciso ser circuncidado, cai por terra. Aí o apóstolo Paulo prossegue no verso 10. E ele vai falar sobre a questão da lei. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Os falsos mestres estavam também com essa alegação, né? De que diziam: olha, se você quer ser um abençoado no meio do nosso povo, que é o povo de Deus, além de circuncidado, diziam a esses irmãos, vocês também precisam guardar a lei. Vocês não podem comer carne de porco, vocês não podem deixar de participar do calendário das festas judaicas, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que dar o dízimo, vocês não podem falhar na questão das cerimônias, dos nossos ritos que fazemos, não podem deixar de sacrificar os animais, orar pelo menos como nós oramos, dar esmolas, jejuar 2 vezes por semana, e enchiam essas pessoas com esse monte de coisas, de regras, e diziam: se vocês fizerem isso direitinho, vocês têm um lugar garantido no reino dos céus. O apóstolo Paulo olhou para isso e disse: isso não é verdade. Eu também cria nisso, mas não quero mais. Isso tudo eu considerei como refúgio. É lixo. E o apóstolo Paulo vai argumentar. A argumentação primeira que ele faz está aí no verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. E ele vai citar uma passagem que se encontra em Deuteronômio, capítulo 27, verso 26. Abra sua Bíblia lá. (27 e 26). Aqui é o terceiro discurso de Moisés, e ele vai traçar as questões prioritárias da lei. E quando ele resume tudo isto, ele vai trazer a última nota de um requisito da lei que é uma coisa que parece ser estranha. Ele diz no verso 26 do capítulo 27: maldito todo aquele que não confirmar as palavras desta lei. Ele havia dito um monte de coisas que deveriam fazer. Então ele diz: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. A gente precisa atentar para essa expressão que aparece, maldito, porque o maldito aqui é o condenado por Deus. Há um outro texto que você pode também acompanhar comigo, Deuteronômio
23, volte algumas páginas, onde se fala desse maldito. Deuteronômio 21, desculpe, 21, 23. Se alguém houver pecado, verso 22, do capítulo 21. Se alguém houver pecado passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Aqui se fala de um pecado capital. Aquele que pecar e o castigo for a pena de morte. Irmãos, quando o apóstolo Paulo então cita esse texto, ele está mencionando exatamente esta impossibilidade de se achar que se poderia ser salvo mediante a observância da lei. Porque se nós observarmos a palavra maldito e pena de morte, é a mesma palavra que nós vamos encontrar reportando-se ao texto lá de Gênesis. Qual foi o pecado que nós cometemos em Adão que gerou a pena de morte para nós? O pecado da desobediência. Desobediência à palavra de Deus. A desobediência para com Deus e a sua palavra gerou a pena de morte. Ou não gerou? Morte física, morte espiritual e morte eterna. Morte em todos os sentidos. Essa foi a pena capital. Todos os que morrem sem Cristo morrem por causa desse castigo e consequência do pecado. Agora preste atenção aqui. Esses falsos mestres estavam dizendo a esses irmãos que eles poderiam encontrar salvação e vida eterna guardando a lei. O apóstolo Paulo então recorre esse texto para dizer que ninguém pode guardar a lei. Porque a nossa natureza ela é incompatível com a lei que Deus exige que seja guardada. A ordem de Deus, as palavras de Deus, as ordenanças de Deus que foram nos dadas a partir de Adão, eram compatíveis com a natureza que Adão tinha. Deus havia capacitado Adão a obedecer. Só que quando Adão caiu, a sua natureza agora não consegue alcançar o padrão das exigências que Deus havia estabelecido para ele poder por elas obedecer. Eu faço uma pergunta aos irmãos. Será que Deus não sabia, quando deu a sua lei a Moisés, que nós seríamos incapazes, pela nossa condição, de obedecer? Será que Deus não sabia? Claro que sabia. Porque o padrão que Deus exige de obediência nós não podemos dar. A lei não é mal. A lei é boa. Mas nós não conseguimos alcançar o que Deus quer. Se tornou incompatível para nós. E como é que esse Deus justo, em sua natureza, vai cobrar de nós algo que nós não podemos dar? E Deus sabia disso, mas ainda assim deu a sua lei. E ele havia dito também que quem não cumpre a lei é maldito. E maldito aqui é confinado ao castigo eterno. E aí o apóstolo Paulo lança a mão desse texto para dizer aos Gálatas: não queiram ir por esse caminho, porque a lei não vai salvar vocês.
A lei não foi dada para salvar. A lei vai condenar vocês. Porque vocês não são capazes de cumprir as suas exigências. Olhe para a vida de vocês. Não existe nenhuma possibilidade por causa do padrão que essa lei tem. Essa lei exige uma obediência plena e perfeita que nenhum de nós pode dar. Se vocês forem por esse caminho, vocês se tornarão malditos de Deus. É o Escrito diz: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Vocês vão se deparar com Deus e vão dizer o quê? Senhor, eu me esforcei. E Deus vai dizer: mas eu não pedi para você se esforçar. Senhor, eu dei o meu máximo. Veja aí a minha história. E Deus vai dizer: eu não vou olhar a sua história, porque eu não dei a minha lei para você obedecê-la, porque você não ia ter condições de fazer isto. Eu dei a minha lei para outra finalidade. Você é um insensato. A minha lei não foi dada para salvar vocês. E a partir do momento que houve a desobediência, a lei que era boa, que trazia benefícios a partir de Adão, um homem perfeito, que podia obedecer e que desobedeceu, a lei se tornou uma maldição, porque a lei encerra o homem numa condição que ele não pode escapar, por duas razões. Agora, nenhum ser humano na face da terra é capaz de cumprir as exigências dessa lei. Essa é a primeira coisa. Segunda, além disso, a lei agora encerra os seres humanos numa maldição que eles não têm como escapar. A lei exige a pena capital, que é a pena de morte e o castigo eterno. Os homens nascem neste mundo. Os homens vivem a sua vida. Eles não vão cumprir a lei de Deus, que está em vigor, para no final ouvirem o julgamento e a condenação eterna, porque a lei vai encravá-los e vai dizer: vocês são malditos de Deus. E o apóstolo Paulo, usando essa argumentação, veja o verso 11 então. Ele diz, na sua conclusão: é evidente que pela lei, agora olha a palavra que vai aparecer, ninguém é justificado diante de Deus. Sabe por quê? Lembra de Abraão? O justo vai viver pela fé. Deus não vai declarar ninguém inocente. Não vai absolver ninguém, senão por meio da fé naquilo que Deus disse. E o que Deus disse? Que Ele declararia os culpados inocentes, os pecadores sem culpa, os condenados como absolvidos, através da sua justiça, mediante o Filho que Ele iria mandar. O justo vai viver pela fé, não pela lei, porque a lei vai condenar. A lei não vai abençoar. A pergunta é: mas qual é a argumentação de Paulo para nos dar razões para acreditarmos nisto? Os versos 12 e 13 respondem. Quais são as duas coisas que a lei exige? Obediência perfeita, a lei nunca mudou. E que mais? Que se pague pelo pecado cometido. E qual é o castigo do pecado? A morte. Aí o apóstolo Paulo vai argumentar dizendo: Deus enviou seu Filho para cumprir as exigências da lei. Olha o verso 12. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos por ele viverá. É um texto de Levítico 18:5.
Qual foi a única pessoa neste mundo que viveu os preceitos da lei e viveu por ela e alcançou as promessas de Deus? Porque a lei traz bênção, se for cumprida plenamente. Mas ela não vai trazer bênção se não for cumprida, ela vai trazer maldição, ou abençoa ou amaldiçoa. Mas qual foi o único ser humano que conseguiu viver plenamente a lei de Deus e alcançar os benefícios dessa lei? Jesus Cristo. Então Jesus Cristo cumpre a primeira exigência. Ele vive uma vida perfeita. Ele não peca. E ele atinge o padrão desta lei. Sabe por que ele fez isso? Para nos doar. Ele é o nosso representante agora. Jesus Cristo viveu a lei perfeita de Deus para nos doar. Jesus Cristo então trocou conosco. Ele viveu uma vida perfeita para nos doar. Porque sem essa vida perfeita nós não podemos nos apresentar diante de Deus, porque a lei vai nos condenar. Mas ele faz uma segunda coisa. Ele vai pagar por aquilo que a lei exigia. Ele vai pegar todos os nossos pecados, porque a lei condena o pecado. Ele vai pegar todos os nossos pecados, ele vai trazer sobre ele, e ele vai receber em nosso lugar o justo e merecido castigo que a lei havia estabelecido. E foi naquela cruz do Calvário que ele recebeu a punição. Ele se tornou maldito. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer no verso de número 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele trocou conosco, nós que merecíamos ser malditos e condenados, mas Ele pegou a sua vida e nos deu, para que nós pudéssemos pegar esta vida que não é nossa, mas é os méritos de Cristo, e apresentar agora diante dele. Agora a lei não tem mais força sobre nós, porque quando nós nos deparamos com a lei então se escancara diante de nós e não pode mais nos condenar, porque tudo já foi pago. Cristo já cumpriu tudo que a lei exigia. A lei não tem mais força. Mas para isso ele precisou ser condenado. E foi morto naquela cruz. E foi castigado. E foi moído de Deus. Por isso que o texto de Isaías 53 fala sobre isto. Ele sofreu em nosso lugar. Ele pegou a sua vida e deu a você. E pegou a sua vida e trouxe para ele para ser condenado. Ele se tornou maldito naquela cruz. Foi desta forma que a justiça foi satisfeita. E aí o apóstolo Paulo conclui, verso 14. E por que Cristo fez isso? Ele volta para Abraão, para que a bênção de Abraão... Qual é a bênção de Abraão? Em ti serão abençoados todos os povos da terra. Para que a bênção de Abraão chegasse a quem? Aos gentios. Em quem agora? Em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a mesma de Abraão, a mesma confiança nas promessas de Deus. O quê? O Espírito prometido. Deus agora promete que aqueles que estão em Cristo pela fé sejam selados de uma vez por todas com o Santo Espírito da promessa. Ser selado no Espírito é ser salvo, é o Espírito que nos regenera e passa a habitar em nós, trazendo uma nova natureza, com a promessa de nunca mais voltarmos a esta vida. Então esta é a argumentação de Paulo ao dizer a esses irmãos, não sejam insensatos. A salvação nunca foi por circuncisão. Abraão era incircunciso. E a lei não foi dada a partir de Moisés para salvar ninguém, porque Deus sabia que nós jamais poderíamos alcançar as suas exigências,
Mas a lei foi dada para que ela fosse cumprida, não em nós, mas naquele que seria o nosso representante, Jesus Cristo, que iria trocar conosco, iria sofrer as penalidades da lei, mas viveria esta lei para nos doar. E é nesta fé que nós caminhamos, nós vivemos pela fé. E eu termino com uma aplicação. Lembre-se que o apóstolo Paulo, quando começa esse texto, no capítulo 3, a pergunta é: vocês estão cientes que só Jesus Cristo salva? Aí vem mais duas perguntas agora. Os falsos mestres estavam dizendo: você precisa de uma marca, você precisa de um sinal para identificar você como uma pessoa salva. Qual é a marca? A circuncisão. Hoje, muita gente está pensando assim: qual é a marca dos nossos dias que as pessoas dizem identificar uma pessoa crente salva? Não mais a circuncisão. Eu já fui batizado, eu já estou na igreja, eu já tenho a marca, eu já estou no meio do povo de Deus, então eu já tenho garantido a minha salvação, eu já fui recebido lá na frente, a água já correu sobre a minha cabeça, eu já fui mergulhado, então está tudo certo. Você está ciente hoje à noite que a cerimônia do seu batismo não vai lhe salvar? A cerimônia do seu batismo não vai lhe salvar. Não se agarre nisso. O batismo não é uma marca de salvação. Segundo, há muitas pessoas que estão achando que, além de terem sido batizadas, uma outra coisa lhes resguarda ou lhes assegura. Elas estão se esforçando para cumprir todas as exigências da vida religiosa. Você está ciente que, por mais que você seja o melhor religioso na sua igreja, isso não vai lhe salvar? Porque Deus vai dizer para você naquele dia: tinha uma marca assim, mas não era batismo. A marca que eu deixei, que era a marca do meu espírito, a salvação da sua alma, que só o meu espírito poderia fazer. Segundo, havia também o desejo de que você cumprisse as minhas exigências, mas não no sentido de cumpri-las para ser salvo, mas que elas fossem cumpridas por você através de Cristo. Que você vivesse a vida pela fé, sabendo que alguém já havia cumprido esta lei, e que você precisava apenas confiar a sua vida a Ele, e deixar entregar os seus caminhos a Cristo, ao meu Filho, para que Ele pudesse conduzir você. É isso que Deus vai dizer. E aqueles que não caminharam nessa direção, Deus vai dizer: vocês são tolos, vocês foram insensatos, porque durante a vida inteira eu deixei bem estampado diante de vocês que não havia outra forma. Vocês tiveram a vida inteira para pensar suas vidas, e eu estampei diante de vocês a realidade de que só meu Filho poderia salvá-los. E eu disse para vocês que eu iria selá-los se vocês crescem nisso. Ia selar vocês com o meu Espírito. Ia dar condições de vocês de seguirem pela fé. Mas vocês foram tão tolos. E vocês agora estão aqui diante de mim. É mais ou menos isso que Deus vai dizer: vocês estão agora diante de mim, querendo que eu avalie a história de vocês. Eu não posso salvar vocês.
Eu não posso estender a mão para vocês porque tudo que eu tinha que fazer eu já fiz. E vocês desprezaram isso. Vocês desejavam seguir da forma como vocês queriam seguir. Vocês foram tolos. Vocês foram muito insensatos. Irmãos, a maldição vai chegar. Eu estava conversando hoje à noite ali com o irmão Abel, quando nós tínhamos orado, e nós estávamos falando exatamente dessa questão. Nós não sabemos o que é o castigo eterno. Mas a gente fica tentando pensar. Que tipo de tormento aqueles que negaram a Cristo e tentaram seguir suas vidas nesse mundo por si próprios, na sua insensatez, que tipo de tormento vão passar? Que tipo de castigo vão sofrer? Mas não é isso que mais incomoda. É o fato de saber que isso se seguirá por toda a eternidade. Que tiveram um tempo suficiente para repensar suas vidas. Mas o tempo está chegando. Você está ficando velho. Você continua repudiando o Evangelho. Mas as verdades de Deus, elas vão se confirmar. Nosso Deus é justo. O tempo da oportunidade é agora. E você não vai poder se desculpar. Talvez esta tenha sido a luta do apóstolo Paulo com esses irmãos, tentando os convencer a repensar suas vidas. Então pense hoje à noite. Se você de fato está ciente dessas verdades, porque você não tem desculpas, você já ouviu essa verdade, essa mensagem que lhe foi pregada. Você vai se deparar com um Deus justo e Ele vai apontar exatamente isso para você. Que Deus te abençoe.